Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, Papo Espírita está no ar e hoje o nosso tema é sobre as múltiplas faces da traição, especialmente a autotraição. Para isso a gente convidou o palestrante aqui da Comunhão Espírita, Mário Augusto. Seja muito bem-vindo, Mário, tudo bem? Muito obrigado, Cristina, tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, Thelma também conosco. Esse tema, né, gente, um tema muito desafiador para a gente conversar, né? Porque a gente está muito acostumado a falar da traição entre mim e o outro. Então a gente fala das traições amorosas, profissionais, familiares, de amizades, e a gente sabe que a traição causa uma profunda dor e é origem de muitas mágoas e que podem perdurar encarnações, né, até terem uma solução. Mas aqui, Mário, a gente trouxe um desafio para você, que é falar da traição a si mesmo. É uma traição silenciosa e interna. Então, a gente quer começar te perguntando, o que é que a gente pode chamar de autotraição? O que ela significa? Vamos lá tentar responder, né? A autotraição, ela remete a um mergulho para dentro de si, né? E esse tema, essa expressão, ela é muito simbólica porque ela nos provoca um entendimento a respeito da construção dos nossos valores, né? Porque às vezes a gente se coloca em uma situação, ou a vida nos apresenta uma situação em que a gente fica ali pela escolha de Sofia, no sentido de trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso próprio egoísmo, de fazermos um juízo de ponderação, de estarmos em um lugar em que a gente não tem tanto uma sensação de pertencimento e de identidade, mas o grande norte, a grande sensibilidade que a gente vai ter, ou tem que ter, é construir uma perspectiva de núcleo central, o que a terapia ensina que são os valores inegociáveis. Então, eu vou me socializar com a Ana Cristina, eu vou me socializar com Thelma, eu vou me socializar com o Vitor, que é o colega aqui do audiovisual que está nos ajudando a gravar. Então, eu preciso ter, numa perspectiva adulta, algumas possibilidades de negociação. Mas o que eu não posso, literalmente, abrir mão são dos meus valores inegociáveis, porque aí realmente eu vou estar traindo toda uma construção que eu trago, tanto desta atual reencarnação como do processo imortal. Então, é uma pergunta muito subjetiva que a gente tem que refletir internamente como são os nossos valores inegociáveis. Até certo ponto, até certa época, na verdade, eu nem pensava que tinha isso. Eu aprendi, inclusive, recentemente, num processo terapêutico, a questão dos valores inegociáveis. Então, muito embora Mário seja trabalhador da comunhão, Ana Cristina, Thelma também, que nós estamos aqui num ponto de interseção, mas quem efetivamente nós somos? Quais são os valores que a gente tem, além do valor em comum espírita, qual é o valor que a gente numa conversa, por exemplo, não abriria mão? Então essa reflexão da autotraição, ela diz muito respeito a um processo de reconhecimento íntimo. E muito cuidado quando a gente tem o viés do autojulgamento, nos preocupando em relação ao que as outras pessoas vão dizer, o que as outras pessoas vão julgar, o que as outras pessoas vão observar em relação a gente. Muito cuidado com a eventual situação que a gente toma um comportamento, toma uma decisão com receio do que Mário vai falar. Então, até onde eu estou sendo autêntico? Então, a autotraição, para mim, tem uma forte conexão em relação à autenticidade e também à ponderação. A gente também perceber na Lei de Sociedade, ensinando na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente tem, sim, que ceder, tem que negociar aí as questões da vida. Thelma? Interessante que você está falando, e em relação a que, assim, trair a si mesmo, né? Pode ser um resultado de, vamos dizer, de expectativa que vivemos em relação ao outro, né?
essas coisas mal resolvidas que a gente resolve em relação ao outro. Por exemplo, os pais quererem que você seja nessa profissão ou outra, então você limita o ser individualmente, né? Aí você fica sempre focado no que o outro vai pensar, no que o outro vai agir. Então, assim, você perde o ser individual que eu sou, não é, Mário? É a questão da essência, né? Porque no nosso processo de socialização, a gente tem uma perspectiva de projeção. E a depender do caso, pode ser que um pai ou uma mãe tenha um desejo reprimido, uma vontade frustrada da vida e projete no seu filho. Meu filho, você vai fazer o vestibular para direito, você vai fazer o vestibular para medicina, você vai fazer o vestibular para engenharia, que são, abre aspas, profissões tradicionais, fecha aspas. E eu, como filho, posso perguntar, não, mas espera aí, por que eu não posso fazer um vestibular para artes cênicas? E aqui, nesse momento do divã, do Papo Espírita, eu vou compartilhar uma situação pessoal que eu tive. Eu tive um grande embate com meu pai há alguns anos, que eu não vou dizer quantos, foi quando eu fiz o vestibular, o primeiro vestibular, que meu pai queria porque queria que eu fizesse direito. E eu ainda morava em Natal, uma cidade turística, e fiquei ainda analisando, vou fazer o curso de turismo. E sem meu pai saber. E meu pai sempre falava, não, você vai fazer direito, que é assim, 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 resolvendo ali toda a minha vida. Aí, perto da inscrição do vestibular, eu meio que cocei a cabeça assim, disse, vige, eu vou comprar uma treta com meu pai. Eu nem era espírita nessa época, né? Aí meu pai, e aí? E a inscrição, tá animado? Tô, painho, eu tô animadíssimo pro curso que eu vou fazer. Pois é, você tem muito perfil de direito. Mas peraí, painho, veja bem, eu vou fazer para turismo. Nossa, aí, minha gente, caiu um castelo de cartas do meu pai. Muita frustração, teve um embate comigo, me falou algumas situações que a gente tem, assim, que relevar. Porque naquela época eu precisei escolher se eu ia precisar seguir o meu sonho ou uma imposição do meu pai. E eu confesso a vocês que da primeira vez, eu estou falando da segunda, mas na primeira vez eu fiz o vestibular para direito e não passei, mesmo querendo fazer para turismo. E na segunda, quando ele falou, e agora? Vai passar, porque já fez um ano de curso, seus pais, deixa eu te falar uma coisa, vamos ter uma DR aqui, uma discussão de relacionamento. Da outra vez, no ano passado, eu fiz realmente o vestibular para direito, mas eu pensei bem, o que eu quero não é isso. Então, assim, teve uma frustração, teve uma situação na época, mas vejamos aqui, eu passei um ano angustiado, me questionando os porquês, querendo uma situação que era, então, o vestibular para turismo, e meu pai, por outro lado, querendo que eu fizesse para direito. E eu com medo daquele enfrentamento. E chegou a um ponto que eu rompi, chegou a um ponto que eu saí do casulo, como se fosse uma borboleta, né? Uma lagarta se transformando ali num processo. Eu disse, não, pai, aqui estão as minhas asinhas de borboleta, eu vou fazer o vestibular para turismo. Então, assim, teve um grande embate, mas antes de eu apresentar aquela decisão, eu passei um ano em sofrimento. Então, às vezes, a gente se trai para agradar o outro, com receio do julgamento de outra pessoa, e a gente se agride, a gente se desrespeita. Então, eu tento te responder, Thelma, com um exemplo próprio aqui, nesse momento de van, que foi no primeiro vestibular que eu fiz, que foi para direito, por pressão do meu pai. No segundo, não, realmente, vou fazer para turismo. Aí... Fiz para turismo. Fiz para turismo. Se formou em turismo. Formei em turismo e algum tempo depois eu fiz direito. E hoje a profissão que eu exerço é jurídica. Mas foi por opção própria. Exato. Eu acho que o importante que você trouxe é essa questão interna, né, que a gente fica, porque naquele momento
não era a sua escolha. Não. Você estaria traindo a sua vontade, mesmo você sendo jovem. Às vezes a gente lida ainda com uma imaturidade, tem jovens super maduros hoje em dia, né? Mas às vezes a gente lida com uma imaturidade e os pais, as pessoas que estão ao nosso entorno, acham que a gente não é capaz de fazer uma escolha de acordo com a nossa individualidade, o nosso gosto, e querem impor algo, porque eu sei mais da vida do que você. E você bancou essa decisão. Depois você tomou outra decisão, mas eu entendi que baseado no seu interesse, né? Já se questionando, já se falando, eu acho que eu quero também trilhar esse caminho, né? Então, nós falamos de uma coisa agora, da expectativa do outro em relação a nós, e como isso pode pesar e nos tirar das nossas decisões, fazendo com que a gente traia a si mesmo, você só teve 1 ano de problemas, né? Mas às vezes a gente passa vidas e vidas assim, né? É uma existência, né? Existências a gente pode passar traindo a si mesmo. Agora eu quero também falar de quando nós traímos a nós mesmos, quando a gente coloca muita expectativa no outro. O caso aí seria o seu pai, né? Colocando um monte de expectativa em cima de você. Depois ele até viu você fazendo direito, mas digamos que você não fosse para essa área de forma alguma. E aí seu pai tinha essa grande expectativa. Ele está traindo a si mesmo também, né? Porque ele, no fundo, eu imagino que ele quer que você seja feliz com as suas escolhas, né? E isso também deve causar uma dor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Mário? Vamos. Ou às vezes é um sonho dele que ele não realizou. Se bem que ele também é formado em Direito, mas às vezes ele não sei se era um sonho que ele tinha, projetou para mim. Aqui eu vou tentar contextualizar com o próprio movimento espírita, né? Às vezes, por exemplo, a gente pode vir de uma família espírita. Então, nossos pais nos colocam na evangelização infantil, lá na comunhão. Nossos pais são do movimento espírita, aí a gente termina ali a evangelização, cai na mocidade, vai para o ESD. Existe um peso ali de nós virarmos trabalhadores do movimento. E, às vezes, a gente tende a ter outras decisões. Então, essa questão é como se fosse um limiar, porque existe a projeção do outro, mas também, às vezes, a gente se sente pressionado. E muito cuidado para a gente não misturar a perspectiva de se sentir pressionado e também de pressionar, projetando, assim, nossas expectativas, porque o outro, por incrível que pareça, eu gosto de falar essa frase, por incrível que pareça, o outro não foi criado para nos servir. Então a gente vai, aí às vezes tem uma convivência, eu tenho um colega de movimento espírita, por exemplo, que vejo nele um perfil para ser palestrante e eu quero ali induzi-lo, estou falando de uma situação concreta também, induzi-lo para ser palestrante, mas na perspectiva que ele tem uma curva de aprendizado, ele tem potencial para ser. Mas uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo e com Jesus é que todos nós temos o nosso tempo. Então, cabe a mim, por exemplo, enquanto uma pessoa próxima, dizer, olha, você tem perfil. Se você quiser, eu articulo. E não chegar necessariamente, não, você vai ter que ser palestrante espírita. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente coloca logo o peso do evangelho, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. O André Luiz fala nos bônus horas. Então você precisa ir, porque senão você vai ficar com um débito. Você vai para um umbral. Aí ele pode muito bem responder, Mário, também, eu vou te encontrar lá, né? Minha colônia de férias espiritual. Então, às vezes, a gente pode ver numa pessoa que a gente convive um potencial e simplesmente dar um toque, atrás de incentivo. O que a gente não pode é pressionar. É tanto que eu falei algumas vezes com essa pessoa, ela fica sempre assim, eu falo, eu nunca vou te pressionar. Eu só renovo essas conversas porque eu vejo, sim, um potencial para você desenvolver essa aptidão. E nada melhor do que o tempo das pessoas. Aí teve o curso agora recente de palestrante da Federação Espírita do Distrito Federal e ele fez.
Aí quando ele matriculou, ele falou, Mário, eu matriculei no curso. Eu disse, olha, você matriculou no curso, não sei se você vai terminar, e mesmo terminando, eu não sei se você vai querer fazer a palestra, mas cada um com o seu tempo. O que é que eu posso te dizer? Você tem perfil, mas cada um com o seu tempo. E é bom que ele não se traia, né? Porque às vezes ele pode não se encontrar naquela atividade e para que ele vai insistir, né? Tem tantas possibilidades. E eu trago essa fala sua para, por exemplo, séculos atrás, em que, por exemplo, as famílias determinavam o destino dos seus filhos. Então, esse aqui vai ser padre, sem nenhum, ou essa aqui vai ser freira, sem nenhuma vocação. Essa aqui vai casar com fulano, esse aqui vai herdar a minha profissão, vai herdar os meus negócios. E, gente, quanta infelicidade, não é à toa que a gente está uma humanidade tão adoecida, né? Porque a gente vem dessa rigidez de séculos, posturas, né? Muito... a igreja, por exemplo, a igreja católica, tem posturas muito graves que nos fizeram perder completamente a espontaneidade e nos tornaram pessoas que nós sentimos que traímos a nós mesmos, né? Porque tivemos que obedecer, ou porque às vezes se rebelar contra aquilo tinha um preço muito elevado, né? Eu queria antes só colocar aí em relação ao que você falou, Ana, em relação a essa questão da família, e também existe essa também vamos dizer, alguém da família que é manipuladora, que ela consegue conduzir o interesse dela para, né, falar, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas conduzindo do jeito que as pessoas, para agradar ou por crescer num ambiente assim, elas vão aceitando, né? Eu vou me formar como advogada, vou ser isso, vou ser aquilo. Porque tem essa pessoa que manipula todos estão infelizes, não é? E enfrentar isso tem um preço para a pessoa que não consegue. A manipulação é algo muito sensível, né? Porque a manipulação, ela decorre, às vezes, até de um distúrbio psíquico que a gente tem. Mas na manipulação, por intermédio da linguagem, por intermédio do narcisismo, a gente tem certa dificuldade de expressar o que a gente sente. A gente vai tentando fazer das pessoas marionetes. A gente vai articulando, por exemplo, me permito utilizá-las como exemplo, uma vulnerabilidade de Thelma para induzi-la a determinado comportamento. Por exemplo, a Ana Cristina é uma pessoa muito caridosa. Então a gente chega ali manipulando, Ana Cristina, você é muito caridosa, né? Olha só, lá na comunhão tem um bazar e você poderia doar suas roupas, porque assim, você é muito caridosa. Então, semestralmente, você poderia fazer um inventário para doar as roupas para o bazar da comunhão. Então, isso não necessariamente a Ana Cristina quer. Então, às vezes, sou eu querendo fazer um bem e utilizo de um terceiro. No exemplo parecido, por exemplo, Thelma tem uma disponibilidade de tempo livre na sexta de manhã, por exemplo. Aí eu trabalho lá na comunhão. Olha só, Thelma, lá tem um projeto Mãos Estendidas, que é na sexta de manhã. Então, será que nesse tempo livre que você tem, você não pode ir? Porque, veja, uma coisa sou eu dizer isso de uma maneira peremptória, de uma maneira mais externalizada. Outra situação completamente diferente, você dizer, olha só, Thelma, tem uma atividade na sexta que é a sua cara. Como assim, minha cara? É o Mãos Estendidas, você poderia ir, é muito legal, que é isso e aquilo. Porque o grande norte da vida, pessoal, que eu tenho aprendido recentemente, é a gente confirmar se o que a gente falou a pessoa entendeu. Porque na manipulação existe muita questão de deixar as coisas no ar, de deixar interpretações soltas. E a gente, como nós, por incrível que pareça, temos uma grande tendência à bondade, às vezes a gente acaba se deixando também manipular. É tanto que quando uma pessoa se envolve com a pessoa manipuladora, ela vai exatamente perdendo a essência, ficando irreconhecível,
que é como se fosse teias de aranha que ficam ali nos aprisionando e também nos manipulando. É tanto que quando a gente reconhece o convívio com uma pessoa manipuladora que consegue se libertar, a gente costuma dizer, abre aspas, meu Deus, eu me perdi de mim, fecha aspas. E volta aí ao tópico frontal, que é essa conversa de hoje, esse papo espírita, da autotraição. Às vezes a gente cai numa armadilha da vida sem nem perceber. Outra coisa que eu quero trazer, Mário, é esses aspectos nossos que nós desconhecemos, que a gente, né, Carl Gustav Jung chama de sombra, é aquilo que eu escolho recolher e não botar luz, não botar consciência sobre eles, porque eu acho que não são bonitos às vezes, né, aspectos meus, mas são forças também que existem dentro de mim. E eu vou citar um exemplo, a bondade que você disse. É muito bonito, né, eu fazer a vontade dos outros, porque eu pareço uma pessoa boa. Então, as pessoas vão pedindo coisas para mim. Ah, me ajuda nisso. Ah, dá para você tomar conta disso para mim? Ah, eu preciso de uma sociedade aqui. E eu vou fazendo, porque as pessoas falam, nossa, a Ana é tão boa, né? A Ana doa lá para o bazar, a Ana participa não sei o quê, né? E eu vou gostando disso, porque entrar em contato com um lado meu que não aparece essa suposta bondade, né? É ruim, eu não me sinto bem. E eu sou aí, então, incapaz de dizer não para certas situações que me fazem mal e estou me autotraindo porque eu quero parecer uma pessoa boa ou uma pessoa que auxilia os outros, uma pessoa que está presente. Eu não sei o que eu quero aparentar. E eu acabo fazendo coisas que eu não gostaria. Vamos comentar isso? Bora! Tem uma música que eu acho massa, uma música de Kid de Abelha, cantada por Paula Toller. Dizer não é dizer sim. Né? Que durante muito tempo eu escutava assim, que música sem sentido, porque o refrão é dizer não, é dizer sim. Aí ela vai repetindo aquilo. Aí uma vez, numa certa época da vida, quando eu estava aprendendo a dizer não, e é difícil dizer não, quando eu estava aprendendo a dizer não, meio que girou a Matrix assim. Eu disse, olha só, essa música que durante muito tempo eu via sem sentido, é uma grande realidade sobre a vida. Porque dizer não para o outro, muitas vezes, é dizer sim para a gente. Que o digam, por exemplo, as confraternizações sociais que nós temos. Às vezes a gente chega do trabalho muito cansado, eu ia falar morto de cansado, eu vou ajustar a linguagem, desencarnado de cansado, quase desencarnado de cansado. Aí tem um compromisso, A, B ou C. A gente vai contra a vontade, a gente vai para fazer um social. Aí volta a questão dos valores inegociáveis que falávamos no começo. Mas chega um ponto de a gente admitir sim um cansaço. E se o outro vai nos reprovar ou não, é uma questão dele. Muito cuidado devemos ter com a vida de comodidade. E aqui eu vou trazer outro exemplo prático. Lá atrás, em Natal, quando eu comecei no movimento espírita, eu aprendi com um colega chamado Gibson. Eu nunca esqueci isso. Tem mais de uma década, na verdade. Eu comecei no movimento espírita em 2016. Mas faz mais, que era antes, quando eu estava começando a frequentar. Eu não era trabalhador. Eu disse, Mário, você tem perfil de trabalhador? Eu vou dizer uma coisa. Eu estou falando aqui, minha gente, de 2012, 14 anos. Eu nunca esqueci isso. Caridade se faz com responsabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, dentro do próprio movimento, a gente pode ser demandado para muitas atividades. E essas atividades do movimento espírita, elas têm um quê muito de responsabilidade. Essa posição ostensiva que nós três estamos aqui é de muita responsabilidade. Então, às vezes, eu estou sobrecarregado, por exemplo, aí me chamam para começar uma atividade A, B ou C. Eu posso ir na perspectiva da bondade. Não, realmente, é caridade, eu preciso fazer um ajuste. Mas, lembrando essa fala de Gibson, caridade se faz com responsabilidade, eu preciso aprender a respeitar os meus limites.
porque caso contrário, vai comprometer a qualidade do trabalho. E eu digo isso como experiência própria, no sentido de que algumas vezes eu faço um movimento refratário em relação ao movimento espírita para diminuir algumas atividades, porque senão eu não posso confundir um coração bondoso, um coração disponível para uma atitude irresponsável. Então, às vezes, eu digo não para o movimento. Recentemente, eu me afastei de uma atividade do movimento espírita porque eu refleti muito, mas muito mesmo antes de me afastar. Não, eu preciso de um tempo para descansar, porque eu estou sobrecarregado. Então, quando eu tiver novamente equilibrado, digamos assim, ajustado fisicamente, eu volto para essa atividade. E aqui eu vou confidenciar um dos meus sonhos da atual reencarnação. O divã aqui é bom, né? É ótimo. Eu não sei, por causa das reformas previdenciárias, eu não sei se um dia eu vou me aposentar. Mas um dos sonhos que eu tenho da minha atual reencarnação é me aposentar para viver para o movimento espírita. Viver estudando, viver escrevendo projetos que eu tenho engavetados de livro, estudar francês para ler Kardec na linguagem primária, mas isso aí vai durar tempo. Esse sonho a gente deixa um pouquinho guardado para, se for o caso, Deus conceder, a gente fazer. Mas o ponto é a gente não confundir a solicitude e a bondade com um comportamento superficial. Um comportamento de oba-oba para dizer, não, realmente, agora sim, eu sou espírita, terminei o ESD, muito embora eu não tenha recebido o diploma, formado em ESD, eu vou trabalhar no movimento. Mas é isso que eu quero? Tenho aderência com os meus valores? Ou eu estou indo realmente numa posição mais externa que não simboliza o que eu quero para a minha vida? Exato, muito bom. Thelma? Isso a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente, no movimento espírita, ou qualquer movimento, a gente, vamos dizer, vai se achar superior, né? Está se enganando, está se traindo, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Até eu gosto de falar assim, que o não é mais fácil virar sim do que o sim virar não, né? Então, são coisas que a gente vai entendendo e trabalhando em nós. Então, aí a gente tem que, né, vou te levar a pergunta, como sabermos, né, dessa ilusão, se é ilusão, se é verdade no que propomos, né, nesses movimentos que a gente começa a engajar. Tem um pensamento de Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, que eu descobri recentemente e tem muito a ver com a nossa pertinência temática aqui. Ele diz o seguinte: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Na perspectiva da essência. As obras de André Luiz falam muito que a gente tem um pensamento central, né? Que todos os demais, eles têm uma órbita com esse pensamento central. Então, precisamos, pela lei de liberdade de pensar, liberdade de consciência e livre-arbítrio, ensinado na terceira parte do Livro dos Espíritos, essas três camadas, elas vão desenvolvendo o senso racional do espírito ao longo da eternidade, ao longo de séculos, né? Então a gente tem, primeiro, a liberdade de pensamento, que é onde nós somos mais livres. Segundo, uma liberdade de consciência, que a gente já começa a estabelecer um parâmetro ali de freios e de contrapesos, para quem porventura seja espírita. Na liberdade de consciência, nós temos a possibilidade de refletirmos a consciência cristã, porque Jesus, pela questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. E depois desse sistema de freio, liberdade de pensamento, quando a gente está livre completamente. Liberdade de consciência já é um primeiro freio. A gente modula e depois vai para a terceira, deságua, que é aí no livre-arbítrio, que é a grande faculdade que nós temos. O principal atributo do espírito, para mim, é a capacidade de pensar, é a capacidade de decidir, é a capacidade de escolher. Mas não é fácil. Se a jornada reencarnatória fosse fácil, Deus não nos daria de presente um anjo da guarda para nos ajudar, para nos intuir, para estar conosco todo dia e todo o dia.
Eu queria trazer aqui também essa questão da nossa rigidez do caráter, né? Nossa. As pessoas muito rígidas, não, eu aprendi assim e daqui eu não saio. Meu pai dizia, pode ter o mundo mudado, mas às vezes o meu pai dizia, meu avô dizia, e você segue na vida seguindo uma trilha assim que é inegociável. Não tem forma de você se modificar. É aquilo e pronto. Essas pessoas, muitas vezes, tanto no leito de morte, às vezes, no fim da vida, ou no mundo espiritual, elas se arrependem, porque elas queriam ter feito outras coisas, que saíram da vida insatisfeitas, porque tinham uma rigidez, adotaram padrões de comportamento que, não posso, meu pai me exigiu isso, eu tenho que fazer aquilo e pronto. E vamos falar um pouquinho, né? Porque muita gente vai se encontrar nisso. Eu acho que todo mundo se encontra, né? Em algum aspecto da vida. Não temos ninguém aqui completamente liberto dessas influências e de pequenas rigidezes ou grandes, né? E isso traz mágoa, né, Mário? A mesma mágoa que você sente quando você se sentiu traído por uma outra pessoa, você sente que você traiu a si mesmo. E você vai muito magoado para o mundo espiritual e magoado com outras pessoas que você também às vezes delega dizendo, tá vendo? Meu pai me obrigou a isso, aquilo. Enfim, vamos falar para as pessoas sobre esse aspecto. Muito cuidado com isso, com os valores enraizados, né? Com o conceito de justiça que a gente tem. Tem uma bem-aventurança que eu acho bem legal, que é os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Eu gosto muito de lembrar da história de Paulo apóstolo, porque na época de Saulo, pelo viés da lei hebraica, ele perseguia os cristãos, apedrejava as pessoas, né, numa perspectiva de julgamento, então até então válida. Então, na época de Saulo, num valor enraizado, ele apedrejou Estevão, por exemplo. Está lá no livro Paulo e Estevão, considerado completamente normal. Aí quando se encontra com Jesus, que tem o seu processo de transformação, com a mesma sede de justiça, mas com outro viés, ele passa do apedrejador ao fundador das igrejas. E em relação a essa questão dos valores muito enraizados que porventura nós tenhamos, que nós não nos possibilitamos ao afeto, ou seja, as pessoas que são duronas, e nós somos duronos, nós temos o coração árido, precisamos oxigená-lo aí com o grande jardineiro da vida que é Jesus. A gente se arrepende no mundo espiritual. Certa vez, me marcou muito numa reunião mediúnica, o Espírito deu a seguinte comunicação: olha, eu desencarnei, eu tenho plena consciência que eu estou desencarnado, mas eu quero dar um relato aqui sobre arrependimento. Pois não, fique à vontade para falar o que você quiser e puder. Eu já era senhor de idade e não deixava ninguém se aproximar de mim, porque na minha cultura ninguém cuidava de mim. Então ninguém se aproxima de mim porque eu toco minha vida sozinho. Até que um dia eu tive um AVC. E quando eu tive o AVC, eu fiquei com o corpo paralisado. E quando eu fiquei com o corpo paralisado, as pessoas precisavam se aproximar de mim, eu não tinha o que fazer, eu tinha consciência, eu tinha plena consciência, mas eu não poderia mais refutar. E quando foi passando o tempo, eu fui caindo em mim do tempo perdido que eu tinha por esses valores duros que eu havia criado em termos de aproximação. Aí ele disse: hoje em dia, meu irmão, eu tenho muito arrependimento por não ter deixado minha esposa se aproximar de mim, muito arrependimento de não ter deixado os meus filhos se aproximarem de mim. Mas graças a Deus, olha a lucidez do espírito, graças a Deus que no meu período ainda em moratória, eu comecei a ajustar isso. E assim a minha perturbação foi menos intensa. Mas mesmo assim, Ana Cristina e Thelma, com arrependimento assim, indescritível. Eu falo assim, eu descrevo, mas psiquicamente falando, fluidicamente falando,
era muito choro e ranger de dentes. Então, muito cuidado nesses valores que a gente tem que enraiza. A questão 939 do Livro dos Espíritos vem tratar uniões antipáticas. Quando eu li a primeira vez, num primeiro momento, quase sem sentido, como é que uma união pode ser antipática? Né? Aí vem o ensino da equipe do Espírito de Verdade. Olha, são as nossas desavenças. E toda desavença que a gente tem parte de uma premissa que nós temos um vínculo. Ninguém consegue uma desavença com quem nunca viu, sobre quem nunca escutou. Toda desavença que nós temos parte da ruptura, até então, de uma convivência fraterna, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos nossos processos de melindre. E às vezes a gente se alimenta da mágoa, e a mágoa para o espírito imortal é que nem o doce para o diabético. A gente come sabendo que faz mal, mas pensando que faz um bem danado. E como isso reflete, né? A mágoa, ela reflete na nossa saúde, nas nossas questões emocionais. Então, aqui, caminhando para o final, Thelma, você quer completar alguma coisa? Não, já estamos no final, né? Infelizmente. Eu queria trazer para você, falar para as pessoas aqui, a nossa audiência. O que fazer, Mário, quando você percebe que você está se traindo? Porque deve ser uma dor terrível você descobrir, não era nada do que eu queria viver, ou então eu quero me libertar daquilo, mas eu tenho algumas crenças muito ainda absolutas na minha mente, inflexíveis, e eu não consigo flexibilizar isso e fazer uma mudança de rota, não consigo ainda dizer não para bancar uma decisão minha. Para a gente finalizar, Mário, conversa com essas pessoas, como é que elas podem ir aos poucos, porque a gente sabe que isso é um processo, né? É uma coisa que vem do espírito, mas que a gente não pode continuar vivendo nessa traição a si mesmo, porque os frutos que a gente colhe disso não são bons, né? Não. A traição, a autotraição, assim como a traição, a gente tem uma certa consciência do que acontece. Né? É como se a gente tivesse um fogo, uma boca de fogão acesa, a gente fosse aproximando a mão. A gente não queima imediatamente, a gente vai sentindo até que tem ali o acidente. Né? Freud tem um livro muito bom chamado O Mal-Estar nas Civilizações. Aí ele traz o seguinte dueto, sobre culpa. Sentimento de culpa e consciência de culpa. Segundo Freud, e eu concordo, o sentimento de culpa é antes de nós tomarmos uma atitude. A gente começa a ter ali, na verdade, a consciência. A consciência de culpa é antes de nós tomarmos uma atitude. Então a gente tem ali em vista, não, realmente, isso aqui não está se ajustando, mas eu estou psicicamente me envolvendo com esse fluido. Já a consciência de culpa, o sentimento de culpa é depois, a consciência de culpa é antes, aí o sentimento de culpa, minha gente, é quando efetivamente a gente comete o ato. Que a gente fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Bota a mão no cabelo assim, o cabelo fica todo assanhado, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, nessa perspectiva, tentemos avaliar os nossos valores, as nossas premissas. Nós ainda não estamos, por exemplo, num mundo ditoso em que a gente necessita efetivamente se amar. Não. No mundo de provas e expiações, se a gente tem um choque fluido com quem quer que seja, a gente precisa trabalhar o sentimento da tolerância, o sentimento da fraternidade, o sentimento da convivência. Então, se, por exemplo, eu preciso frequentar a casa de Thelma por uma questão familiar, não gosto de Thelma, eu posso conviver com Thelma. Posso ir para a casa de Thelma numa confraternização, posso ir para a casa de Thelma num aniversário, posso ir para a casa de Thelma num evento assim extraordinário, mas por um vínculo familiar que às vezes me impulsiona a isso, eu não posso estar na casa de Thelma semanalmente, porque aí eu vou me agredir. E é bom a gente comunicar. Vamos supor que Mário
seja casado com João. Aí João é irmão de Thelma. Aí João vira para Mário: meu amor, vamos lá na casa da minha irmã. João, veja bem, a gente não se bica porque sua irmã é ciumenta, mas eu vou em respeito a você. Mas não espere que eu seja, como a gente chama lá em Natal, piolho da casa de Thelma. Eu vou numa perspectiva de tolerância. Porque, veja, pessoal, se a gente cede, a gente está se agredindo. E a autotraição tem um quê muito de uma própria violência que a gente comete com a gente. Então, às vezes, a gente toma determinadas atitudes, tem determinados comportamentos na perspectiva de agradar o outro. Mas como é que está o nosso viés de agrado? Jesus nos alerta a amar o próximo como a si. Então, a gente tem que ter, voltando a uma fala inicial, a consciência desse núcleo dos valores inegociáveis. Por exemplo, eu sou espírita por convicção. Nunca pensei em ser espírita. Eu nunca pensei em ser espírita. Comecei a estudar espiritismo por curiosidade, zero pretensão. Hoje eu sou espírita por convicção. Então, tem algumas atitudes que eu não tomo, que eu vejo na minha limitação, mas é pela consciência de ser espírita. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade cognitiva com quem nos assiste. Esse ano, 2026, na verdade, quantas pessoas a gente se segurou para não agredir? Agredir mesmo, fisicamente. Provavelmente a gente não agrediu porque tem uma lei dizendo que pode ser lesão corporal. A depender da violência, tem uma lei dizendo que é homicídio, a gente vai preso. A gente está recém-saído de um mundo primitivo, ajustando ainda o tico e teco nessa grande aventura que é o mundo de provas e expiações. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter em Jesus o nosso modelo e guia. E Jesus, ele não pede uma perfeição imediata. Jesus fala o seu processo. Ele fala o nosso processo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se eu estou numa perspectiva que eu sei que eu estou me agredindo, eu posso me olhar no espelho. Para que isso? Porque eu estou passando por isso. A gente tem que aprender a se escutar, porque senão a gente vai se perdendo. E aí, Ana Cristina, Thelma, tem um jargão do senso comum que eu acho bem legal. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso mesmo, Mário. A gente tem que se consultar o tempo inteiro, tendo esse modelo e guia do nosso lado, porque senão a gente é levado pelos valores do mundo, os valores do mais forte, que não necessariamente é o melhor. Aliás, no mundo de provas e expiações, dificilmente aquele que parece mais fraquinho é o que está com mais poder interior, e a gente tem que ir construindo esses valores inegociáveis dentro de nós, de forma a sustentá-los, né? E adquirindo forças para sustentá-los, mesmo desagradando outras pessoas, mesmo às vezes a gente tendo que romper é uma palavra muito ruim, a gente não costuma fazer isso, mas às vezes se afastando um pouco, né? E porque aquilo pode prejudicar a gente. Enfim, é toda uma construção que a gente precisa ter dentro de nós e que um programa como esse pode ajudar muito, né, Mari, Thelma? Essas reflexões que a gente faz aqui. Mário, quero te agradecer por você usar nosso programa também como divã, contando questões suas, né, como exemplo, e trazendo essa verdade, né, porque quando a gente olha para dentro de nós e tem a coragem de abrir um pouco, né, da nossa experiência, as pessoas também sentem, puxa, eu posso abrir um pouquinho também da minha, né? Por que não? E ir fazendo essas mudanças. Enfim, Thelma, obrigada. Mário, obrigada de novo. E para vocês que nos assistiram, gostaram desse conteúdo, olha, tudo que vem com o Mário, a gente já fez outros programas com ele,
é sempre um sucesso aqui. Então, as pessoas gostam de ouvir o Mário. Então, mandem esse conteúdo, esse programa, esse link para outras pessoas que vão gostar de conhecer sobre o que a gente falou. Deixem os comentários de vocês e deixem o like de vocês. Mário, você quer falar? Sim, só umas últimas considerações. Eu não gosto de falar sobre mim, mas ultimamente eu tenho feito essa atividade, porque esse espaço a gente fala do Cristo. Mas ultimamente eu tenho feito essa atividade para a gente sair, você que não é do movimento espírita, às vezes a gente vê uma pessoa do movimento espírita e pensa que a pessoa é intangível, inacessível. E nós do movimento temos as nossas questões, temos as nossas histórias, iguais às suas que não são do movimento espírita. É mais um viés de humanização, de compartilhar. Nas palestras, o pessoal gosta, fala muito das histórias de mãe e de Manu, que é minha irmã, né? Sempre conta um caos. E só para finalizar, eu estou lendo um livro muito bom chamado Sobre o Sentido da Vida. É de Viktor Frankl, que foi um médico que sobreviveu a um campo de concentração. Eu separei um texto aqui para a gente refletir. O que teria sido de nós sem o nosso destino? De que outra forma, não ser sob seus golpes de martelo, na incandescência do nosso sofrimento, nossa existência teria adquirido sua forma e configuração. Então, a que ponto nós estamos hoje em relação aos nossos valores inegociáveis? Porque a nossa história, ela é singular. Na Cristina tem a dela, eu tenho a minha, tem a dela. E a nossa história, pessoal, ela é linda. Ela é linda. Nós estamos aqui aos trancos e aos barrancos, sobrevivendo às dores da alma. E é bom que a gente tenha uma identificação consigo, que a gente conjugue efetivamente a questão do autoconhecimento trazida pela questão 919A de O Livro dos Espíritos. Então, num último momento, numa última reflexão, a autotraição, perguntemos a si, tentemos fazer um juízo de ponderação entre o orgulho e a humildade. Tem até um texto na Evangelho dos Espíritos sobre isso. Até onde eu devo ceder ou até onde realmente eu estou me desconfigurando como um todo. A vida é dinâmica e a vida não é uma caixa bariátrica, algo hermético. Como ela é dinâmica, ela é pulsante e cabe a gente tomar as decisões. E para tomar as decisões, nós não estamos preparados. Viver é lindo demais porque a gente se reinventa diariamente. Exatamente. Bom, com esse recado, Mário, Thelma e vocês aí que nos assistiram, a gente encerra o Papo Espírita aguardando vocês na semana que vem. Muito obrigada e até a próxima. Forte abraço, pessoal!